Estão aqui conosco. Hoje eles estiveram com a equipe pastoral deles no Esquadrão da Vida masculino, no Esquadrão da Vida feminino. Tá. Não, tá aqui. Já soltaram o link? Já. Hora que puder aí, você avisa, Charles. Amém. Boa noite, graça e paz. Que bom nós podermos ter acesso à internet, às mídias digitais, para podermos cumprir aquilo que as normas legislativas determinaram nesse tempo. Nós, Igreja Resgate, através da pastora Janaína, ela contactou a pastora Tânia Tereza, a pastor Otto, para que eles pudessem vir trazer para Mato Grosso do Sul uma plataforma de uma ministração voltada para a cura, libertação, que é a unção que esse casal carrega. E nós fizemos todo um engendramento para estabelecermos isso, mas tivemos nessa semana passada 3 decretos, 2 municipais, um decreto estadual normativo do governador, em que houve uma retranca na questão do comportamento do contato social. Então houve uma determinação legislativa para que se encerrassem as reuniões públicas, dos quais a igreja faz parte, mas a igreja não foi proibida de fazer as reuniões. Em virtude disso, dado já o exíguo número de pessoas que nós tínhamos chamados para o evento, se cadastraram, se inscreveram no evento, nós tivemos que fazer 2 turmas, porque nós precisamos, segundo os princípios bíblicos, ali de Romanos, de Levítico, de Êxodo, nós precisamos obedecer às autoridades constituídas, e a Igreja Resgate, por sua diretoria, ela não pôde abrir mão desse princípio, razão pela qual nós organizamos o evento com metade dos inscritos no período pela manhã, e a outra metade inscritos no período da tarde. E hoje, para nós estabelecermos ainda o cumprimento legislativo, nós teremos então esse evento online, que a pastora Tânia estará aqui conosco daqui a pouco, ministrando uma palavra. Antes nós vamos ter um louvor, uma adoração, e eu quero orar por você, agradecendo a Deus por aquilo que Ele tem feito como nosso Deus nesses tempos, amém? Você que está me acompanhando aí, Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer muito, Senhor, porque se nós formos olhar para a nossa vida, se nós formos olhar, Senhor, para aquilo que nós fomos, os lugares que nós andamos, os riscos de morte que nós nos deparamos durante a nossa vida, se nós formos olhar, Senhor, para as cadeias hereditárias, se nós formos olhar, Senhor, para tudo aquilo que vivemos até esses dias, nós conseguimos entender na nossa consciência o quanto o Senhor é um Deus de cuidado, o quanto o Senhor é um Pai amoroso, o quanto o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus abençoador, um Deus que não se negou a si mesmo, que enviou seu Filho para a salvação da humanidade. Então nós queremos te agradecer. Eu quero, em nome de Jesus, abençoar a vida do Samir e da Magali. Eles são os meus pastores, eles são os pastores da minha família.
Eu quero te louvar, Senhor, porque quando o Samir e a Magali decidiram nos chamar para contribuir na obra chamada Igreja Resgate, o Senhor sabia que ali havia um propósito de eternidade, e o Senhor abriu um portal. Então eu quero te louvar, Pai, eu quero te agradecer, Senhor, eu quero em nome de Jesus te agradecer pela vida da Janaína, que se desdobrou nesses dias, enfrentou uma batalha terrível, inúmeros problemas de toda a natureza. Quero te louvar, Senhor, pela vida da pastora Tânia, do pastor Otto, do seu esposo, que mesmo nesse tempo, eles ouvindo a voz do Espírito Santo, eles se dedicaram em uma obediência, e eles estão aqui hoje, porque nós sabemos que nenhum dos seus propósitos podem ser frustrados, porque o Senhor é Deus que aconselha a si mesmo. Então eu quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, o Nazareno, que as pessoas que assistirem agora a fala da pastora Tânia, que elas possam compreender. Eu quero repreender em nome de Jesus todo o espírito de confusão, tudo aquilo que vai tirar a mente das pessoas daquilo que eles ouvirão, eu cancelo no nome de Jesus, e peço que o Senhor cancele toda a frequência espiritual das trevas sobre esse evento, para que se cumpra na íntegra, nos detalhes, com todo vigor espiritual, com toda a força do teu poder, o propósito para o qual o Senhor chamou neste lugar essa mulher, Senhor. Ela vai abrir a sua boca hoje aqui, como o Senhor disse ali para Moisés em Êxodo 4 e 5, o Senhor falará por ela. Obrigado por isso, porque todas as vezes que ela fala, é o teu Espírito comunicando a tua vontade, a palavra revelada. Então eu quero te louvar, eu quero abençoar as pessoas que estão nos assistindo hoje, em nome de Jesus, que elas recebam a unção que será ministrada nesse lugar, no nome de Jesus, no nome de Jesus, amém? A irmã Lígia agora vai nos convocar a fazer aquilo que o Senhor adora dos seus filhos, aquilo que Ele ama que os seus filhos façam, que são filhos adoradores. Vamos adorar o Senhor, e que Deus nos guarde nesse evento em nome de Jesus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Que bom nós estarmos aqui para juntos louvarmos ao nosso Deus, que é digno de receber toda a honra, toda a adoração. Eu convido você aí na sua casa, descansa o seu coração, abra ele para adorar ao Senhor. Não perca essa oportunidade. Vá se preparando para tudo aquilo que nós vamos receber da parte do Senhor nesta noite. Aleluia. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Eu vim te adorar, Senhor. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar, Jesus. Tu és bem-vindo aqui, Jesus. Eu abro meu coração pra ti, Jesus. Tu és bem-vindo, bem-vindo aqui. Eu abro meu coração pra ti. A morte venceste. Nós dependemos do teu amor, nós dependemos do teu socorro, nós dependemos do teu cuidado.
Oh Jesus, nós não somos nada sem Ti. O Seu nome é acima de tudo, acima de tudo. O Senhor está acima de todas as coisas. Nós declaramos, Senhor, venha o Teu reino sobre nós. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade na nossa vida. Aleluia. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade está, Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, Teu trono acima está, Teu nome imutável é. O inferno não prevaleceu e nada irá nos impedir enquanto adoramos. Eu creio nesses dias muralhas vão estremecer, muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Ora calabaxeira labá. Em nome de Jesus, Tu és vitorioso, Senhor. Vitorioso és, na tempestade está, Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, Teu trono acima está, Teu nome imutável é, imutável. O Senhor não muda, o Senhor não falha. Como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu. Nós proclamamos: poderoso és, grandioso és. Como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu. Nós proclamamos: poderoso és, grandioso és. Como um trovão impetuoso, poderoso, poderoso, o Senhor é, o Senhor é, que vem ao céu. Nós proclamamos: poderoso és, poderoso, grandioso Tu és. Nesses dias, Senhor, nós declaramos: o Senhor é poderoso para desfazer as obras do inferno. O Senhor é poderoso para libertar os cativos, os oprimidos, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor, e pelas Tuas pisaduras, Jesus, nós somos sarados.
curados. Pelas tuas pisaduras, Jesus, nós somos curados. Pelo teu sacrifício na cruz, nós somos libertos. O Senhor é o nosso remidor. E não existe ninguém igual a ti. Não existe ninguém maior do que o teu nome. Não existe ninguém maior do que o Senhor. Então, Pai, vai entrando nessas casas. Vai entrando, Senhor. Que tudo que nós aprendermos aqui fique registrado na nossa vida, fique registrado no nosso coração. E que o mover do Senhor sobrenatural alcance cada família, alcance cada casa. Em nome de Jesus nós declaramos o Senhor sobre todas as coisas. O Senhor é poderoso, poderoso para fazer infinitamente mais, infinitamente além do que tudo aquilo que nós estamos esperando, Pai. Oh, vitorioso, vitorioso és, na tempestade está. Oh, seu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Imutável, imutável Ele é. Quero convidar a pastora Tana Tereza, que vai nos ensinar a palavra. Seja bem-vinda. Graça e paz, pessoal que está em casa. Eu creio que muitos já estão conectados e que há uma certa perplexidade, porque nossos planos não eram esses. Nossos planos eram outros, era todos reunidos aqui, todos recebendo presencialmente, mas Deus está no controle de tudo. Desde o começo, quando criou o limite, criou a restrição, as perguntas eram: a senhora não quer adiar? Eu dizia: não, eu não quero, o tempo de Deus é esse, o momento de Deus é esse, e Deus vai fazer o que Ele tem que fazer, porque Ele é o Deus de perto e Ele é o Deus de longe. Ele não age diferentemente, porque nós estamos nos vendo, mas Ele age no universo. Ele age além dos nossos limites. E eu perguntei ao Senhor o que falaria nesse dia, nessa abertura. Eu quero ler um texto da Palavra de Deus e depois eu quero passear com você um pouco na Palavra de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 2, está escrito assim, versículo 9: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito. O Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. E termina no versículo 14, dizendo: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus,
porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Muitas vezes eu li esse texto bíblico e me parecia apenas uma promessa de grandes coisas. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas hoje eu entendo que é uma verdade espiritual. É um princípio espiritual. Os olhos e os ouvidos estão no corpo, estão na carne. Quando a Bíblia fala de coração, nem jamais penetrou no coração do homem. A Bíblia não fala de músculo cardíaco, não é o órgão cardio, mas é a alma. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem a alma tem condição de perceber o que Deus tem preparado para nós. É só pelo Espírito que nós vamos entender. E as coisas espirituais só são discerníveis espiritualmente. Na nossa alma está a nossa capacidade de estudo. O intelecto, as emoções, as vontades estão na alma. Mas não é o muito estudar que vai fazer compreendermos o mundo espiritual e as coisas espirituais. Não são as nossas emoções. As nossas emoções estabelecem algumas convicções, dependendo das feridas que temos, dependendo de como foram as circunstâncias que nós fomos formados em família, o que aprendemos com os nossos pais, antepassados, culturalmente. Nada disso nos dá condição de compreender o mundo espiritual. É só pelo Espírito. É só pelo Espírito que o homem consegue chegar ao coração de Deus. E é só pelo Espírito, e não é pela religião, não é pelo estudo, que o homem consegue discernir a mente de Deus e receber a revelação das coisas espirituais. E aí você imagina um tripé, corpo, alma e espírito. Imagina que você cuida do corpo, desenvolve fisicamente, vai para nutricionista, vai para academia, toma vitaminas, você prepara o seu corpo para viver bem. E aí a sua alma também, você estuda, você gosta de relacionamentos, tem amigos, faz caridade, faz bondade, você desenvolve a sua parte chamada alma. Mas se você não desenvolver a sua parte chamada espírito, você vai ser um ser atrofiado, porque duas partes desse tripé estão em grande potência, mas a outra parte, que é o teu espírito, está atrofiado. E só espiritualmente o homem pode discernir o mundo espiritual, porque ele é um espírito. O homem foi formado por Deus como um espírito. Ele tem um corpo para poder habitar no mundo natural. Ele tem uma alma para poder relacionar-se na horizontal. Quando Deus lá no Éden fala, não é bom que o homem viva só, falei uma ajudadora que lhe seja idônea. Ele está falando de relacionamentos humanos, outras pessoas. Não é bom que ele viva só, é bom que ele tenha pessoas para amar, cuidar, implantar valores, ter família, ter filhos. Mas o homem é um espírito. E a espiritualidade do homem precisa ser desenvolvida. Porque se não desenvolver, ele vai ser um ser limitado. E um ser que não conhece a sua natureza maior, que é espiritual. Ele é um deficiente espiritual. Ele tem uma deficiência que vai fazê-lo passar por esse mundo com limites. Não sabe quem ele é, não sabe a autoridade que tem, não sabe onde vai chegar, e qualquer mentira que for colocada para ele, ele vai receber como verdade. Quando a Bíblia fala, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade não é uma filosofia.
A verdade não é um conceito de vida. A verdade é uma pessoa, é a pessoa de Jesus. E Ele se revela como a verdade. E quando nós compreendemos isso, nós vamos entender mais a respeito de nós mesmos e do mundo espiritual. O homem formado à imagem e semelhança de Deus, não foi formado à imagem física de Deus, foi formado à imagem espiritual de Deus. Ele é um espírito, e a Bíblia fala que Deus é espírito, e que importa que o adoremos em espírito e em verdade. Então eu quero começar falando para você, que está em casa, que vai receber essa palavra, vai poder ouvi-la 1, 2, 3 vezes, que o mundo espiritual existe, é tão real quanto eu e você, e é maior do que o mundo natural. É como se o mundo espiritual fosse todo o planeta Terra, mal comparando, e o mundo natural fosse só o salão da sua casa, o lugar onde você está. O mundo natural está contido dentro do mundo espiritual. Quem estudou teoria dos conjuntos sabe o que contém, está contido. É menor, o mundo natural é menor. As coisas vão existir a partir do mundo espiritual para o mundo natural. As coisas são chamadas à existência a partir do mundo espiritual para o mundo natural. Tudo está feito, tudo. A Bíblia fala em Eclesiastes, o que foi, o que é já foi, o que será também já foi. Sabe o que isso significa? Tudo está pronto no mundo espiritual. Tudo está pronto e no tempo certo. Deus chama a existência as coisas espirituais para se tornarem naturais. Quando você conhece a palavra de Deus e vê textos proféticos, textos que anunciaram a vinda do Messias, textos que anunciam o fim dos tempos, você vai ver que Deus deu detalhes de tudo que já aconteceu e de tudo que vai acontecer. Porque Deus pôde dizer, por exemplo, qual seria o ministério do Messias. Isaías 61 profetiza o ministério do Messias. Isaías 61 foi escrito 700 anos antes da vinda de Jesus. Um profeta 700 anos antes, ele nasceu no ano 685, escreveu que viria o Espírito Santo sobre um homem, e esse homem era Jesus. E esse Espírito viria para dar a ele autoridade, para pregar, para curar feridas, para salvar, para libertar cativos e oprimidos do diabo. E o cumprimento da profecia aconteceu lá no Jordão, no dia do batismo, quando ele estava diante de João Batista sendo batizado, vem o Espírito em forma de pomba, visível aos olhos dos homens. E quando o Espírito vem sobre ele, começa o ministério dele. Até ali ninguém sabe o que ele fez. Existem lendas, mas nada comprovado. Até ali ele estava guardado, esperando o cumprimento da profecia, que lhe daria autoridade para cumprir na terra o que veio fazer. Por que Deus pôde escrever 700 anos antes? Que viria o Espírito sobre ele, e ele teria autoridade para libertar cativos e oprimidos do diabo. Ninguém libertava cativos e oprimidos do diabo. Ninguém. No Velho Testamento inteiro, ninguém tinha autoridade para expulsar demônios. No Velho Testamento inteiro, não tem um homem sequer na face da terra que dá uma ordem e um demônio sai. Só a partir do Jordão, só a partir do cumprimento da profecia. Por que Deus pôde estabelecer 700 anos antes o que aconteceria no Jordão? Porque já estava pronto isso no mundo espiritual. O plano já estava feito. Por que Deus pôde estabelecer que ele nasceria em Belém? E tu, Belém, Efrata, pequenina demais, para figurar dentre as milhares de Judá, de ti há de nascer o que há de reinar sobre Israel. Porque Deus sabia que haveria um recenseamento, e que nesse recenseamento José levaria sua mulher grávida para Belém, para cumprir uma ordem de autoridade, de recensear-se.
E quando chegasse a hora do parto, seria exatamente o dia que José teria que ir para Belém, para recensear-se, porque ele era da raiz de Davi, da casa de Davi. Quando o anjo aparece para Maria, anuncia que ela vai ser mãe do Messias, está escrito que ele apareceu para uma virgem desposada de José, da casa de Davi. Não é só a virgem que era importante. Não é só ela que era bem-aventurada. Não era só ela que era muito favorecida, que encontrou favor de Deus. Mas era o seu marido também, porque ela era desposada de José, da casa de Davi. E José seria a ponte usada por Deus para levar a barriga para Belém, para a criança nascer no lugar da profecia. Eu quero dizer para você que o plano de Deus, que tem começo, meio e fim, já está pronto e acabado no mundo espiritual. Tudo está feito. Tudo está feito. E Deus vai chamando à existência as coisas no tempo certo, no tempo determinado. Quando nós falamos de presente, passado e futuro, nós falamos limitados na nossa condição humana. Nós temos limites físicos, limites dos sentidos, visão, audição, olfato, tato. Isso nos faz limitar o tempo, a época. O tempo para nós, presente, é agora, é o dia de hoje. Nem é o dia de hoje, o tempo presente é esse minuto para nós, porque o almoço já é passado, o café da manhã já é passado. Nós temos uma visão memorial limitada do passado. Só aquilo que foi muito marcante na nossa vida, só aquilo que nos deixou feridas ou alegrias. Eu tenho 73 anos e eu posso contar minha vida toda em 3 horas. Mas como que bota 73 anos em 3 horas? Se um ano tem 365 dias, um dia tem 24 horas, é muito maior a minha vida do que o que eu posso me lembrar. Eu não me lembro de detalhes que não têm importância. Eu não me lembro o que eu estava vestindo no dia 2 de fevereiro de 2019. 2 de fevereiro é o dia do meu aniversário. Eu não lembro o que eu vesti naquele dia, porque não é importante. É importante que dia 2 de fevereiro é dia do meu aniversário, mas os detalhes, eles passam desapercebidos. A nossa memória só vai se lembrar aquilo que é marcante. E o futuro nós não sabemos. Se soubéssemos do futuro, saberíamos essa restrição legal dos decretos por causa da pandemia, e teríamos feito talvez uma agenda em outra época, mesmo eu acreditando que Deus tem o tempo certo para isso. Mas o que eu quero dizer para você é que a nossa limitação de espaço e de tempo está vinculada à nossa humanidade. Mas o mundo espiritual não é assim. No mundo espiritual não existe nem tempo e nem espaço. Tempo e espaço são leis da física, são leis naturais. No mundo espiritual não existe lei da física. No mundo espiritual existem leis espirituais. E quando compreendemos isso, nós vamos crescer no entendimento das coisas espirituais. Vamos aprender como tratar coisas espirituais. Isso pode fazer toda a diferença na nossa vida. Quando falamos em um seminário de libertação e cura, é exatamente para ensinar coisas espirituais. Coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Não é no corpo que vamos entender. Nem jamais penetrou no coração do homem, não é na alma também. Mas é pelo Espírito que vamos discernir coisas espirituais. Na carta aos Hebreus, capítulo 7, o autor da carta, ele diz algo muito sério. Ele estimula os crentes hebreus a desenvolverem espiritualmente. Ele diz assim: vocês já deviam tomar comida grossa, estão tomando leitinho ainda. O tempo decorreu e vocês precisam que ensine para vocês os princípios elementares. E ele diz assim,
Quem se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido, comida grossa, é para os adultos. E ele conclui: os adultos são aqueles que pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Vou repetir. Quem se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. É criança que precisa de leitinho. Mas o alimento sólido é para adultos, não é para criança mais. E quem são os adultos? São aqueles que se desenvolveram espiritualmente. Eles se desenvolveram, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Discernir o bem e o mal é discernir luz e trevas. Discernir o bem e o mal é desenvolver o discernimento espiritual. Discernimento espiritual é algo que só acontece no espírito do homem. Não é possível ter discernimento espiritual estudando. Não é possível ter discernimento espiritual aprendendo com livros. Discernir espiritualmente é ter o espírito desenvolvido para conectar-se com o mundo espiritual e saber o que é luz e trevas, o que é bem e mal. Jesus, quando Ele nos ensina a orar o Pai Nosso, Ele fala: livra-nos do mal. Para orarmos, livra-nos do mal. Quando Ele ora a oração sacerdotal antes de partir, Ele diz: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas os livre do mal. Existe um mal, existe um mundo espiritual onde luz e trevas atuam. Existe um mundo espiritual onde luz e trevas são reais. E quando está escrito que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas é pelo Espírito que ele vai entender. Também quando está escrito na carta aos Hebreus, que o adulto espiritual discerne espiritualmente bem e mal. Está dizendo para nós, a palavra de Deus, que nós temos que desenvolver. Nós não podemos ficar em beabá, repetindo histórias. Inconformados devemos ser com tudo aquilo que nos aflige. Se a palavra de Deus diz, que Jesus diz, que o ladrão vem para matar, roubar e destruir, e o ladrão é o diabo, é Satanás, é o príncipe das trevas, é o rei do mal, e Jesus vem para dar vida e vida em abundância. Ele diz: o ladrão não vem senão somente para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, se alguma coisa na nossa vida está dando tudo errado, se nós estamos tendo perdas sucessivas, se nós estamos plantando e não colhendo, estamos sepultando filhos, estamos vendo tudo dar errado na nossa vida, a fonte disso não é a luz, é trevas. A fonte disso é Satanás, é o mundo espiritual do mal. Eu preciso desenvolver para discernir bem e mal. Discernir bem e mal para quê? Para reagir ao mal do jeito que a Bíblia ensina. Reagir às trevas do jeito que a Bíblia ensina. E eu quero, nesse primeiro momento, dizer para você que o mundo espiritual, ele é regido por princípios. Deus trabalha dentro de princípios. O mundo espiritual não é místico, não é místico. Ele é legal, funciona dentro de leis. E eu falo em alto e bom som que Deus me fez juíza para entender o mundo espiritual, porque o mundo espiritual é legal. São leis espirituais. E quando compreendemos essas leis espirituais, fica muito mais fácil para discernir o que é certo e o que é errado. Fica muito mais fácil para discernir o que é luz e o que é trevas. Se uma pessoa vai para um centro espírita, vai para um kardecismo, vai para um umbanda, vai para quimbanda,
vai para qualquer lugar. Primeiro dia que ela chega lá, o líder olha para ela e fala: você tem mediunidade, você precisa desenvolver. Deus está dizendo para mim e para você nessa tarde: você tem espiritualidade, você precisa desenvolver. Você precisa desenvolver o seu espírito para discernir o que é certo e o que é errado. E quando você discerne o que é certo e o que é errado, você não vai mais ser ludibriado por Satanás. Você vai saber reagir na medida certa, com as armas certas, do jeito certo, para poder fazer o inferno recuar da sua vida. E eu quero lhe falar de alguns princípios espirituais. A Bíblia fala que os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Toda vez que você vê céus, região celestial, na Bíblia quer dizer mundo espiritual. Mundo espiritual é tido como céu, céus, região celestial. Terra, mundo natural. No mundo natural, governa o homem. Deus entregou o governo da terra para o homem. Lá no livro de Gênesis, quando ele forma o homem, a sua imagem, a sua semelhança, o homem é um espírito, tem uma alma, dentro de um corpo pode pisar no mundo natural. Há um princípio espiritual. É preciso ter um corpo para habitar no mundo natural, mesmo sendo um espírito. É preciso ter corpo para ter legalidade no mundo espiritual, no mundo natural. Essa é uma das razões pela qual Jesus teve que vir em carne, porque ele precisava ter um corpo para ter legalidade na terra, para receber o Espírito Santo na terra, para ter autoridade na terra, para fazer tudo o que fez. O homem precisa ter um corpo. Esse corpo dá a ele legalidade para habitar no mundo natural. Os demônios incorporam, porque eles precisam ter um corpo. Incorporam animais, incorporam pessoas, para poder ter autoridade para agir na terra. Então a terra foi dada para o homem dominar. A Bíblia fala no Salmo 115, versículo 16: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Lá no livro de Gênesis, quando ele forma o homem, a sua imagem, a sua semelhança, está escrito em Gênesis 1, 26, também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre tudo, sobre os animais que voam, que nadam, que rastejam, sobre toda a terra. A terra tem um dono, tem um proprietário, que é Deus. A Bíblia fala: a terra, sua plenitude, e todos os que nela habitam são do Senhor. Ele é o Criador, Ele é o dono, Ele vai destruir quando quiser, vai fazer novo céu e nova terra. Mas o domínio espiritual da terra, Ele entregou para o homem. O domínio da terra foi dado para o homem. Mais uma vez eu vou repetir: Deus me fez juíza para entender o mundo espiritual. Termos jurídicos que a gente aprende são perfeitamente explicáveis no mundo espiritual. O direito de propriedade é diferente do direito de domínio. O proprietário desse lugar aqui tem a escritura, tem o registro de imóveis, pode construir outra coisa no lugar, pode vender, pode fazer o que quiser. Mas o domínio é daquele que está ocupando. Deus entregou o domínio espiritual da terra para o homem. E quando Ele disse para o homem guardar a terra, quando Ele entregou o domínio, Ele disse ao homem que guardasse. Por que você guarda seu carro, suas joias, seus dinheiros? Porque tem ladrão. Então já havia um ladrão. Quando Deus fez o homem, a imagem e semelhança dele, colocou na terra para dominar, deu a ele autoridade para guardar o jardim, porque já havia um ladrão. E quem é o ladrão?
Quem é esse que Jesus fala, o ladrão não vem senão somente para matar, roubar e destruir? Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O ladrão é Satanás. Deus não criou Satanás. Deus criou um anjo de luz. Um anjo de luz, que nós damos a ele o nome de Lúcifer. A Bíblia fala que ele era um querubim ungido. Esse anjo assistia na presença de Deus. Foi feito por louvor da glória de Deus. Mas o seu coração encheu-se de orgulho, de soberba, e ele quis ser como Deus. Uma criatura quis ser como o Criador. E ele foi expulso da presença de Deus. Ele era um anjo de luz, porque ele vivia perto da luz. A luz que refletia nele era a luz de Deus. A partir do momento que ele foi expulso da presença de Deus, a luz de Deus não refletiu mais nele. Ele tornou-se trevas. Ele foi expulso do céu. Mas teve uma guerra no céu. Teve uma peleja. Porque a natureza desse anjo, que foi formado para o louvor da glória de Deus, é rebelião. E ele não saiu da presença de Deus sem guerra. E quando ele foi expulso para a terra. Em Apocalipse 12 diz: ai da terra e do mar, porque foi lançado com grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ele sabe discernir tempo. Os demônios sabem que tem um tempo para serem presos num lago de fogo e de enxofre. Por isso que cada vez que um endemoniado chegava diante de Jesus, o demônio gritava pela boca do endemoniado: vieste atormentar-nos antes do tempo? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Até o gadareno, que era uma legião de demônios, se prostra diante de Jesus e sabe que tem um tempo. Então foi lançado para a terra, já julgado no céu, condenado, e vai ser aprisionado num lago de fogo e de enxofre por toda a eternidade, quando a sentença for executada. A sentença foi lavrada no céu e ela é executada na terra. Por isso que Deus dá para o homem no Éden a ordem: guarda o jardim. O homem tinha autoridade para expulsar demônios. O homem tinha autoridade para botar Lúcifer para correr. Como um demônio, para ser legal na terra, precisa de um corpo, incorporou uma serpente. E levou o homem a desobedecer. Ele poderia ter sido expulso pelo homem. Não foi. O homem negligenciou a autoridade que recebeu para guardar o jardim. E perdeu essa autoridade. Eu disse a você que no Velho Testamento inteiro, ninguém expulsa demônio, ninguém. Você vai ver expulsar demônios a partir de Jesus. Quando o Espírito Santo vem sobre ele no Jordão, cumpre-se a profecia do ministério dele. Naquela hora ele foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado no deserto. Satanás fala a palavra, ele fala a palavra. Satanás fala a palavra, ele fala a palavra. Mas quando ele fala, retira-te, é que Satanás sai. A autoridade foi dada para um homem, o domínio da terra é do homem. Por isso ele vem como filho do homem, para poder trazer a autoridade do céu para a terra. Ele delegou essa autoridade. Mas o que eu quero dizer para você, esse princípio espiritual: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu ele aos filhos dos homens. O homem atrai para o mundo natural aquilo que ele quiser atrair do mundo espiritual. Ele tem autoridade para atrair luz e trevas. Ele foi feito por Deus para conectar-se com o Pai, Filho, Espírito Santo e anjos de luz. Mas por escolhas erradas, ele pode conectar-se com demônios. Ele pode conectar-se com trevas. E quando eu disse a você que o homem desenvolve-se espiritualmente para discernir o bem e o mal, ele vai ter capacidade de saber com que tipo de mundo espiritual ele está se conectando.
se com luz ou se com trevas. Satanás, no céu ele queria ser como Deus. Ele nunca teve outro plano na vida. Ele sempre quis ser como Deus. Se ele vai para o budismo, ele quer ser como Deus. Se ele vai para o espiritismo, ele quer ser como Deus. Se ele vai para a idolatria, ele quer ser como Deus. Aonde ele chega, ele quer ser Deus. Esse é o desejo dele. E só tem uma autoridade na terra que pode colocá-lo no seu lugar. É o homem. Deus delegou para o homem a autoridade espiritual para colocar Satanás no seu lugar. E aí, você vai entender. Quando Jesus nos ensina a orar o Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quem é o homem para dizer para Deus que pode fazer a vontade dele na terra? Quem é o homem tão pequenininho para dizer para Deus, faz o que o Senhor quiser, na terra ou no céu? Sabe quem é o homem? É aquele que tem domínio sobre a terra. Deus deixa o homem escolher o que ele quer que governe na terra. Se é o reino de luz ou se é o império de trevas. O homem tem a chave espiritual que abre portas para a entrada do mundo espiritual. Luz ou trevas, a chave está na mão do homem. Eu disse que o mundo natural é como esse salão, o mundo espiritual é como o resto do planeta. Imagine que os seres espirituais querem entrar no mundo natural, mas a chave da porta que faz a conexão está com o homem, está na mão de quem tem o governo e o domínio da terra. Por isso que Deus fala para Caim lá no princípio de tudo: o pecado jaz à porta, a ti te cumpre dominá-lo. Você tem alguém batendo a porta para te destruir. É você que vai abrir ou não. Por isso que no livro de Apocalipse, Jesus fala: eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar. Se você abrir, se é condicional. Se você abrir, eu vou entrar na sua casa. Porque quando entra luz ou entra trevas, não entra só na vida da pessoa, entra nas gerações futuras. Entra na descendência dela. O pecado jaz à porta, a ti te cumpre dominá-lo. Se você abrir a porta para o pecado, vai entrar um ser espiritual da maldade, que vai não apenas afligir a sua vida, não apenas vai matar, roubar e destruir você, mas vai afligir gerações futuras. Jesus diz: eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar na sua casa. Jesus está dizendo: abre a porta para mim. Sim, Jesus está dizendo: abre a porta para mim. Se você não abrir, eu não vou entrar. Como assim? Como Deus não pode entrar? Porque Deus não quebra princípios. Ele entregou o domínio do mundo natural para o homem. E Ele nunca vai romper esse princípio. Imagina se você tem um filho e você dá uma casa para o teu filho morar. Está no teu nome, escritura, registro de imóveis. Você é o proprietário, mas o domínio você entregou para o filho. E o filho coloca os móveis que quiser, recebe os amigos que quiser. Faz o que ele quiser naquela casa. Se você entrar naquela casa e movimentar tudo o contrário do que o seu filho fez, dizer para o seu filho: eu não quero que você receba os seus amigos aqui, você vai ser arbitrária, vai ser uma pessoa abusiva, uma autoridade abusiva. Deus não faz isso. Ele nos entrega o mundo natural para governo e Ele respeita as nossas decisões. Nós atraímos para a nossa vida luz ou trevas.
Aquilo que nós quisermos atrair, nós vamos atrair. Agora, o Senhor nos deu autoridade para expulsar as trevas. Porque muitas pessoas, sem saber, por causa de cultura, por causa de família, abriram as portas para entrar Satanás. Mata, rouba e destrói. Mas chega uma hora, ela compreende. Eu não quero mais. Eu não quero mais. Quando ela decide que ela não quer mais, ela expulsa o mal. E ela convida Jesus, que entra e passa a governar a vida dela. As nossas experiências de libertação de vidas presas no mundo espiritual, elas são muito fortes. Muito fortes. Exatamente há um ano atrás, na pandemia, já no começo da pandemia, um Silk, lá em São Paulo, o Silk ia começar segunda-feira, eu fui domingo para o lugar, toca o meu telefone, era uma mulher, pastora Tânia, desculpa, invadi o seu número aí, mas eu vi um vídeo da senhora, que tinha o número do seu telefone, e eu não resisti, eu liguei. Falei, tudo bem, querida, muita gente liga. Ela falou, então, eu ouvi seus vídeos e eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero convidar Jesus para entrar na minha vida. Eu tenho 55 anos de idade e hoje eu sei que eu preciso abrir a porta para Jesus entrar na minha vida. Eu falei, que bom, vamos fazer isso agora. Hoje eu estou livre, amanhã eu já não estarei mais. Eu vou estar dando aula o dia inteiro. Ela falou, mas eu preciso ir até onde a senhora está? Eu falei, não. No mundo espiritual não se aplicam as leis da física. Não tem tempo e nem espaço no mundo espiritual. O que você falar aí, eu concordar aqui, vai acontecer no mundo espiritual. Não precisa você estar na minha frente. Assim como você que está em casa, não precisa estar na minha frente. O mundo espiritual funciona dentro de leis. E uma das leis que se aplica no mundo espiritual é o princípio da concordância. Quando concordam dois na terra, no mundo natural, tem concordância no mundo espiritual. E ela falou, mas eu posso fazer oração aqui? Porque eu disse, vamos fazer uma oração agora. Você entrega a sua vida para Jesus agora. Abre essa porta, convida Ele para chegar na sua vida. Ela falou, mas eu posso fazer essa oração aqui? Eu disse, pode. Aonde você está? Eu estou no Rio de Janeiro, dentro de um terreiro. Eu sou mãe de santo. Eu tenho 55 anos de terreiro. A minha mãe me entregou para uma mãe de santo. Eu fui criada no terreiro. E eu estou toda vestida de mãe de santo. Eu posso entregar minha vida assim? Eu falei, pode. Ajoelha aí, vamos fazer uma oração. E aquela mulher fez a oração. Entregou a vida dela para Jesus. Muitas coisas aconteceram, ela largou tudo. Ela foi visitar pessoas da família dela para falar de Jesus. Ela já foi até na minha casa, em Resende. Mas o que eu quero dizer para você, que 55 anos, aquela mulher foi cavalo de demônio. 55 anos, ela convidou demônios para entrar na vida dela. 55 anos ela abriu portas para Satanás. O dia que ela falou, não quero mais, ela fechou a porta para o diabo e abriu para Jesus. A decisão foi dela. Eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar. É o homem que abre portas no mundo espiritual. Agora, as portas que foram abertas, elas permanecem abertas até a decisão de fechar. Não importa o tempo que passou, portas que foram abertas na infância, portas que foram abertas na juventude, pode passar 100 anos, 1000 anos. Essas portas precisam ser fechadas. Porque os seres espirituais da maldade que entram por ela, eles vão agir em 4 gerações. 4 gerações. Visitarei a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração. E aí nós vamos entender porque repetem
em famílias, tantas histórias de morte, roubo e destruição, tanto fracasso. Nós precisamos fechar portas que abrimos para o inimigo, não apenas porque a nossa vida precisa ficar livre de toda conexão à vida com o império das trevas, mas porque nós temos filhos, netos, bisnetos, tataranetos, que precisam ser livres de toda conexão com o império das trevas. E aí, esse primeiro momento, eu quero dizer para você que um princípio espiritual que você não pode deixar de entender é que a porta que você abriu para Satanás, só você pode fechar. Ninguém mais. Jesus não vai fechar essa porta por você. Jesus não vai fazer o inimigo sair da sua vida se você não tomar a decisão de expulsá-lo. Em meu nome expulsarão demônios. Você vai expulsar. Você vai fechar a porta. O processo de libertação é pessoal. Eu escolhi trevas, agora eu escolho luz. Escolhendo luz, eu expulso trevas. E eu falo que isso é uma dádiva de Deus. É como se Deus dissesse assim para nós: um dia um anjo foi expulso do céu, tornou-se Satanás. E esse anjo induziu o homem ao pecado e foi responsável pela expulsão do homem da minha presença. Agora eu vou dar para o homem o benefício da autoridade para expulsar Satanás da vida dele. É o homem que expulsa. É o homem que fecha a porta. É o homem que limpa a história. Nós vamos, a partir de amanhã, entender como fechamos essas portas. Entender como fazemos para ficar livre de toda investida das trevas. Mas não tenha dúvida de uma coisa. Você pode tirar da sua vida aquele que veio para matar, roubar e destruir. Você pode colocar na sua vida aquele que veio para destruir as obras do diabo. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. E você pode mudar não apenas a tua história, mas a história das gerações futuras. Eu quero fazer uma oração. O tempo determinado já se cumpriu. E eu quero que essa palavra seja replicada pelo Espírito Santo na tua vida. Pai, em nome de Jesus, no poderoso nome do teu Filho Jesus, eu coloco diante do teu trono de graça esse princípio, Senhor, que foi ministrado nessa hora. Senhor, é pelo teu Espírito que eu aprendi e é pelo teu Espírito que o Senhor pode revelar aos teus filhos e às tuas filhas que estão recebendo essa palavra, essa verdade espiritual. A tua palavra nos ensina que somos teus filhos, temos autoridade e que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Eu creio nisso, Pai. Eu creio, eu tenho visto a manifestação da tua graça, a manifestação do teu poder. Tenho visto na prática a autoridade espiritual sendo exercitada. E tenho visto famílias transformadas. Tua palavra fala que a unção messiânica que veio sobre Jesus lá no Jordão, vem também para edificar cidades antigamente assoladas, arruinadas, destruídas de geração em geração. E nós queremos isso, Pai. Queremos ver a edificação de famílias, de cidades, histórias sendo transformadas, Pai. Porque cremos que é esse o desejo do seu coração, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.
Cadê a nossa levita? Vamos cantar uma canção para encerrarmos. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Para cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Para cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Alto preço Ele pagou, tão livremente se entregou, para que eu pudesse ser livre, para que você pudesse ser livre, para cadeias quebrar, para cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Para cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Para cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Amém? Glória a Deus por essa palavra, por esse ensinamento. Amanhã estamos juntos às 8 horas da manhã, das 8 às 11. E a segunda turma das... Que hora, Jana? Das 13 às 16. Deus abençoe a todos. Até amanhã.